Giannis Antetokounmpo. De 2018 a 2020, Giannis Antetokounmpo ganhou destaque na NBA ao conquistar 2 MVPs seguidos, o prêmio de defensor do ano e liderar seu time à melhor campanha da liga. Durante tudo isso, havia uma coisa na cabeça de todo mundo: o grego monstruoso chegou. Com o auge dele se aproximando e a dinastia do Golden State Warriors no fim, era o momento ideal para o Milwaukee Bucks iniciar uma nova dinastia. A longa espera terminou depois de meio século. O Milwaukee Bucks é campeão da NBA mais uma vez. E com certeza parecia ser isso em 2021, quando eles conquistaram o título, e Giannis marcou impressionantes 50 pontos no jogo 6 para eliminar os Suns. Isso igualou o recorde da NBA de pontos em um jogo decisivo de finais. Com seu jovem superastro e elenco forte, esse time dominaria por anos sem dúvida. Exceto que não foi isso que aconteceu. O título deles foi seguido por 5 anos seguidos de sofrimento, sem conseguir voltar às finais. Eles foram eliminados na primeira rodada por 3 anos seguidos, enquanto todo verão surgiam rumores de troca envolvendo Giannis. Rumores que nunca pensamos que se concretizariam, já que Giannis sempre demonstrou amor e gratidão pela cidade que tanto fez por ele e sua família. Até que finalmente aconteceu. Grande notícia de última hora. Giannis e Tena Antetokounmpo estão levando seus talentos para South Beach. Não foi por falta de tentativa. Os Bucks fizeram de tudo para agradá-lo e mantê-lo em Milwaukee. Assinaram até com o irmão dele, Thanasis, grande animador de torcida, que só está na NBA por isso. Enfim, neste vídeo, vamos dar uma olhada em tudo o que deu errado em Milwaukee depois do título de 2021. Primeiro, todos precisamos entender, esse campeonato não foi fácil. Eles ficaram a um número de tênis do Kevin Durant de serem eliminados na segunda rodada. Se isso ocorresse, toda a era do Giannis teria sido um desastre. Graças a Deus, 2021 salvou sua carreira. Durante o tempo dele em Milwaukee, sempre houve um problema claro, principalmente nos anos de MVP, quando os Bucks ficaram abaixo do esperado. Eles iam bem na temporada regular, mas nos playoffs o ataque dos Bucks parecia inferior aos outros candidatos ao título. Isso ficou mais evidente do que nunca nos playoffs de 2022. Os Bucks mantiveram praticamente o mesmo elenco e rotação, buscando repetir o título e conquistar o bicampeonato. No entanto, houve um jogador importante que eles perderam, e esse foi PJ Tucker. Apesar de não ser um grande pontuador, seus intangíveis, defesa e dureza foram essenciais para o título, e ele jogou cerca de 30 minutos por partida nos playoffs. Então perder ele foi uma grande perda que não é muito comentada. Eles contrataram Grayson Allen para melhorar o arremesso de 3 pontos. Ele foi a única grande adição deles e na segunda rodada enfrentaram um time que testaria o elenco. Giannis tentando jogar de costas para a cesta, um isolamento na ala e ele ataca com equilíbrio. Naquele período, o Boston Celtics também era um time jovem em ascensão, com 2 estrelas ainda mais novas que Giannis. Assistindo a série, ficou claro que esses times foram construídos de formas bem diferentes. Essa série resume-se a um elenco equilibrado, capaz de atacar de várias formas com ritmo acelerado e espaçamento, contra um time centrado em um único jogador destruidor em torno de quem gira todo o ataque. A série foi até o 7º jogo, então, no papel, foi uma série equilibrada, certo? Mas olhando mais a fundo, o Celtics teve um ataque substancialmente mais eficiente. Maior percentual efetivo de arremessos de quadra e mais assistências devido à movimentação de bola. Já cada posse do Bucks parecia uma verdadeira batalha. Foi um milagre a defesa sustentar o time tanto tempo, já que o ataque não funcionava. Dito isso, ainda foi muito disputado, mesmo com a ausência do famoso estrangulador de Boston, Chris Middleton. Middleton costuma dominar os Celtics nos playoffs. Nas 2 séries anteriores, teve média acima de 22 pontos e ótimo aproveitamento nos arremessos. Apesar da derrota do Bucks, não foi considerado um grande retrocesso, já que chegaram ao 7º jogo contra um finalista sem Chris Middleton, seu segundo melhor jogador. Eles estavam confiantes de que esse time funciona. Com o elenco saudável, eles acreditavam que poderiam conquistar outro título. Para ser justo, era uma suposição razoável. Por isso, não viram necessidade de grandes mudanças no verão e mantiveram o núcleo do time.
Em um cenário em constante mudança na Conferência Leste, com os outros times buscando melhorias, ficar parado pode não ser a melhor opção e isso traria consequências rapidamente. A temporada de 2022 a 2023 marcou o terceiro ano da era Giannis, em que eles conquistaram a melhor campanha de toda a liga. Giannis registrou a maior média de pontos da carreira, mais de 31 pontos por jogo, sendo a maior marca que ele já alcançou em toda a sua trajetória. O elenco permaneceu igual ao do ano anterior, com a principal diferença sendo a longa recuperação de Middleton, que sofreu várias lesões, como um pulso machucado e dores no joelho, levando ao fim de sua carreira. Como os Bucks ficaram grande parte da temporada sem Middleton, ficou evidente o antigo problema do ataque limitado e previsível no meia-quadra. Mas isso também expôs uma grande falha na defesa. Era o time mais velho da liga, com vários defensores lentos. Mike Budenholzer então priorizou a marcação recuada. Ele queria que seus jogadores recuassem e priorizassem proteger o garrafão, em vez de pressionar sempre. Eles não tinham alas longos e atléticos com velocidade de pés ou agilidade lateral para cobrir todas as áreas da quadra, então confiaram muito na marcação recuada porque isso aproveitava melhor as habilidades do time dele. Isso funcionou na temporada regular porque continuavam entre as melhores defesas da liga. Mas quando os playoffs de 2023 começaram, eles foram expostos. Últimos 3 minutos. Young avança. Passa para Martin. Finge o arremesso. Agora Thunders corta. É fácil culpar a lesão nas costas persistente de Giannis pela derrota na série. Mas mesmo sem isso, essa já era uma batalha perdida desde o começo, porque o Miami Heat de 2023 estava sendo guiado pela mão de Deus. Com cada jogador de apoio melhorando nos arremessos de 3 pontos, pareciam imparáveis. Eles foram um dos 5 piores times em arremessos de 3 na temporada, mas aproveitaram a idade e lentidão dos Bucks na defesa do perímetro, ficando muitas vezes livres para arremessar. Sem Giannis saudável, não tinham chance. Os jogadores do Heat superaram as expectativas, enquanto os Bucks desmoronaram nos finais dos jogos por uma execução ruim nos momentos decisivos. Para te dar um bom exemplo, é como Knicks contra Spurs nas finais. Os Spurs lideraram quase toda a série, mas sempre desmoronavam no final. Foi exatamente isso que ocorreu com os Bucks diante do Heat. Perder para o 8º colocado trouxe clareza. O time deles estava velho demais e, em vez de manter o elenco por anos, precisavam de uma grande mudança. Os Bucks notaram que nos últimos 3 playoffs, Jrue Holiday teve desempenho ofensivo muito abaixo do esperado. Acho que dá para apontar as lesões do Middleton e do Giannis como motivo para isso, porque isso forçou o Holiday a assumir um papel maior no ataque, algo que não deveria acontecer. De qualquer forma, a estagnação ofensiva dos Bucks foi causada pela falta de um armador de elite no pick and roll, então eles foram lá e conseguiram um. Uma troca bombástica que leva para o Milwaukee Bucks o armador All-NBA Damian Lillard. Damian Lillard carregou vários times do Blazers para um ataque entre os 3 melhores por muitos anos consecutivos, e ele se destacou em um ataque baseado em pick and roll, que era exatamente o que os Bucks desejavam e queriam dele. Então, quando essa dupla foi formada, o consenso era muito claro: eles seriam imparáveis no ataque. Ao unir a força de Giannis no garrafão e a pontuação absurda do Dame no perímetro, ninguém conseguia detê-los. Eles também demitiram Mike Budenholzer, o que era esperado, eu acho. Sempre que perde para o 8º colocado, tem que ter alguém para culpar, né? O técnico é sempre o mais fácil de culpar. Budenholzer foi substituído por Adrian Griffin, recomendado por Giannis. Com técnico e estrela novos, que deveriam se encaixar ao lado de Giannis, era ganhar o campeonato ou nada. O Bucks começou com tudo e teve um início forte. Mas ao mesmo tempo, o ataque deles parecia meio estranho. Todos logo perceberam que essa dupla era totalmente inadequada para jogar junto. Aqui está o problema. Como Giannis foi por anos o principal criador, o Bucks se acostumou a ele conduzindo o pick and roll e iniciando as jogadas. Ele raramente faz telas para os companheiros e, quando faz, logo sai da tela querendo a bola de volta. Ele raramente faz tela para ajudar o armador a pontuar. Em contraste, Lillard passou toda a sua carreira jogando de uma forma completamente oposta. Ele só jogou com jogadores de garrafão cujo principal objetivo era ajudá-lo a pontuar. Então os dois tiveram que mudar imediatamente. Isso foi mais difícil que o esperado.
Agora, eles ainda eram um time muito bom, só que dava pra perceber que o ataque deles claramente não estava atingindo todo o seu potencial. De jogo em jogo, Giannis e Dame se revezavam no ataque, enquanto os demais apenas assistiam. Na verdade, Dame era mais eficiente no pick and roll com Brook Lopes ou Bobby Portis. Na temporada 2023-2024, ele jogou 8 partidas sem Giannis, e nessas 8 partidas teve uma média de 30 pontos por jogo, bem próximo dos seus números no último ano em Portland. Apesar da idade avançada, era óbvio que Dame ainda possuía o mesmo talento de sempre. A dúvida era se ele e Giannis conseguiriam trabalhar juntos para maximizar o ataque da equipe. Isso se mostrou muito difícil. Eles abriram a temporada com 30 vitórias e 13 derrotas, um feito excelente para qualquer outro time. Até a diretoria percebeu que eles podiam ser melhores. A relação de Adrian Griffin com os jogadores piorou e o time, que busca o título, não precisava de mais drama. Então eles o substituíram pelo grande Doc Rivers, que terminou o restante da temporada muito pior do que começaram. Eu sinto que toda vez que você contrata um novo técnico, e a primeira coisa que ele diz é basicamente o quanto esse trabalho é difícil e que ele não desejaria isso pra ninguém, acho que isso não é um bom sinal. 2 anos com Damian Lillard terminaram com derrotas consecutivas para o Indiana Pacers em 2024 e 2025. Claro, mais uma vez, eles foram atingidos por lesões em momentos inoportunos quando os playoffs começaram. Mas mesmo assim, o contraste entre o ataque do Bucks e o do Pacers foi surpreendente. Enquanto Rick Carlisle e sua equipe representavam um estilo de jogo moderno, fluido e que atacava de todos os lados. O Bucks, por outro lado, parecia ultrapassado, ainda dependente de pick and rolls e jogadas isoladas. Nos playoffs de 2025, quando perdeu para o Pacers em 5 jogos, o Bucks teve só 42% de aproveitamento de field goal efetivo no pick and roll. A segunda metade de 2025 também marcou uma troca que enviou o veterano astro Chris Middleton para o Washington Wizards em troca de um pacote que incluía Kyle Kuzma. Com Middleton não se recuperando bem da lesão e o Bucks vendo a necessidade de avançar para evitar outra temporada perdida, decidiram que uma troca ousada poderia mudar o cenário. Kuzma fazia 20 pontos por jogo no Wizards, então não pode ser tão ruim, certo? Um dos melhores. Vamos apenas dizer que há um motivo para o Wizards estar no fim da tabela com Kuzma. O Bucks fez essa troca por desespero. Foi um tiro no escuro para conseguir alguém que não se encaixava em nada na identidade desse elenco, e deu errado. Kuzma jogou minutos significativos nos playoffs, e ele foi o pior jogador em cada segundo que esteve em quadra, a ponto de até mesmo Doc Rivers fazer um ajuste e colocá-lo no banco. Com Lillard com uma ruptura devastadora no tendão de Aquiles e Kuzma sendo inútil, Gary Trent Jr. virou a segunda opção do time. Com mais uma eliminação na primeira rodada e o fim da breve passagem de Damian Lillard, começou uma nova reconstrução para o Milwaukee Bucks, que desmontou o elenco, rejuvenesceu e buscava se reerguer rápido enquanto Giannis seguia em seu auge. Com Lillard fora por um ano inteiro, o time ficou desesperado. Precisavam provar a Giannis que ainda podiam competir, então tomaram uma decisão ousada, a decisão de dispensar e parcelar o contrato de Damian Lillard, que se tornou a dispensa mais cara e debilitante da história da NBA, já que ele ainda tinha 112 milhões de dólares a receber em seu contrato. Essa cláusula de dispensa e parcelamento é basicamente como os Bucks conseguiram liberar espaço suficiente no teto salarial para contratar Miles Turner no mercado de agentes livres. Normalmente, dispensar um jogador tão caro é inédito, mas fizeram isso para aproveitar o tempo restante com Giannis. Com o tempo, ele pressionou mais a franquia por mais movimentações para ajudá-lo. Eles notaram que ele começava a ficar impaciente. A dispensa de Lillard para adquirir Turner foi a última tentativa de formar um elenco competitivo ao seu redor. Em um só verão, Giannis teve ao seu redor um elenco totalmente diferente de qualquer outro que já teve. Com frustrações crescendo nos bastidores, Giannis queria cada vez menos ficar em Milwaukee. Pode-se dizer que os Bucks não tinham opção. Eles ficaram estagnados por anos depois de conquistar o título, e quando finalmente surgiu uma oportunidade de fazer uma grande jogada para trazer Lillard, era tudo ou nada. Se essa dupla não funcionasse, sabíamos que o time teria que ser desmontado, o que ocorreu, mas ninguém esperava que ambos se machucassem no pior momento.
A temporada de 2025-2026 marcou um novo começo com caras novas, mas a realidade era que Giannis estava praticamente certo de sair nesse momento. Antes vistos como delírios, os rumores de troca agora eram plausíveis, com vários relatos afirmando que foi o primeiro ano em que o Bucks realmente considerou propostas por Giannis. Porque antes, eles nunca realmente consideraram a ideia de que ele estaria disponível para a troca. Além das várias lesões na perna que acabaram com sua última chance de competir, o último ano de Giannis em Milwaukee foi, para dizer o mínimo, decepcionante. Foi uma temporada marcada por uma nuvem negra pairando sobre todo o time, com a expectativa nervosa de que sua estrela da franquia, o melhor jogador desde Kareem Abdul-Jabbar, logo iria embora. Como esperado, muitos times queriam contratá-lo. O Celtics era o principal, seguido pelo Heat, e até o Knicks chegou a querer Giannis antes de contratar Karl Anthony Towns. O Miami Heat, porém, ofereceu um pacote de jogadores e escolhas de draft muito superior aos demais times. Para eles, você certamente faria essa troca, pois o elenco do Heat após a saída de Jimmy Butler não tinha condições de conquistar um título. Eles reuniram seus ativos e conseguiram uma grande superestrela. Para o Bucks, muitos criticam o que receberam, mas foi um grande retorno para iniciar uma nova era. Não foi só Tyler Hero, um ex-All-Star, ou os dois jovens jogadores de alta qualidade, Jaime Jaquez Jr. e Khalil Ware. Essas duas escolhas provavelmente podem se tornar os ativos mais importantes que o Bucks conseguiria. As escolhas de primeira rodada não protegidas de 2031 e 2033. Nessa época, Giannis estará perto dos 40 anos, então é provável que o Heat já não seja competitivo. Essas escolhas terão valor substancial. Estou falando de potencial para a escolha entre as 5 primeiras. Então, ver um superastro de primeiro nível como o Giannis ser trocado por um pacote que ele realmente merece é algo bastante raro na NBA moderna. Mas os Bucks realmente mereciam tudo isso por ele. Então, mesmo que nos 5 anos de 2021 até 2026, o fim da era Giannis, eles não tenham alcançado o sucesso em equipe que ele esperava. Mas vimos ele se elevar à conversa de um dos maiores de todos os tempos. E toda essa era, desde o momento em que Giannis foi selecionado no draft em 2013, foi o melhor período do basquete dos Bucks que eles viram em muitas décadas. Enfim, é isso pessoal. Muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!